Quando gosto de trazer o passo a passo do que aconteceu no decorrer da semana, porque Deus faz todas as coisas encaixadas, né? Na terça-feira, no culto lá em Campo Limpo, o pastor Joilson falou assim, ó, fique preparado que talvez você ministre na quinta-feira. Antes de acabar o culto, na terça-feira, o João estava pregando daqui. Antes de acabar o culto, pastor, eu já sabia que eu ia pregar. Que Deus deu a palavra para mim na hora que o João estava pregando. A hora que o João estava pregando, Deus falou comigo. Você vai falar isso. E Deus me trouxe a lembrança do que ele tem falado em alguns cultos para cá. Não sei quem pôde assistir, quem esteve também no culto no domingo na Santa Ceia, onde que pela misericórdia de Deus me deu uma palavra que falava assim, resumindo, que quando não cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, algumas pessoas que deveriam cruzar o nosso caminho, infelizmente, não vão cruzar, porque deixamos de viver aquilo que Deus teria para a gente. Talvez pregar, profetizar, louvar, não sei, o que Deus tem para a sua vida. Se você não cumprir isso, pessoas que eram para ser abençoadas e salvas através da sua vida lá na frente, infelizmente, se Deus não criar outros meios, não vai acontecer, porque depende de você, depende de mim, do pastor Joilson, cumprir aquilo que Deus quer. Isso mostrou, a partir do culto de domingo, a preocupação de Deus por aqueles que não estão aqui ainda. Olha para o lado aí, olha para trás, as cadeiras vazias. Eu quero que vocês sintam essa dor. Sintam essa dor. Olhe para a cadeira vazia do seu lado. Era para ter alguém aqui. Isso eu falei no domingo. Na terça-feira o João disse assim. Vou resumir, que a unção estava muita, eu não vou conseguir. Ele disse que em determinados momentos da nossa vida temos que deixar de ir até a fonte e deixarmos de ficar somente indo até a fonte pegando e decidimos ser a fonte. Ele falou assim, nós temos que decidir ser a fonte, para que aqueles que estão lá fora venham até nós e bebam da fonte. Ele disse que, praticamente do que eu disse aqui, quando tomamos uma decisão, nós viramos essa fonte de rios de águas vivas, para abençoar aqueles que estão lá fora e assim suprir uma dor, que deve ser uma dor nossa, mas eu te garanto que é uma dor de Deus, ver essas cadeiras vazias. É uma dor dele. E pegando o que eu ministrei no domingo, mais o que o João ministrou na terça-feira, Deus vem falando comigo do desespero dele perante as almas que estão se perdendo, a preocupação dele com pessoas. A ministração que eu fiz no domingo se preocupava com pessoas. A ministração que ele fez era direcionada a pessoas, a preocupação nossa como cristãos com as pessoas. Agora, com essa introdução, eu vou ler um versículo, um capítulo aqui, para vocês entenderem onde eu quero chegar, pela misericórdia.
Livro de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. É a mesma versão, meninos. Obrigado. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Continua, por favor. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Glória a Deus. Uns anos atrás, irmãos, eu frequentava uma denominação. Foi até por onde eu comecei a caminhada com Cristo. Eu era bem novo, bem novo. Não estou dizendo que sou velho, né? Mas eu era bem novo. Eu sempre fui muito envolvido com pastores que tinham um ministério voltado para a cura e libertação. Eu gostava de ajudar nisso, eu me identificava com isso, em tentar tirar o sofrimento que a pessoa tinha, que o inimigo colocava sobre a vida dela. Aquilo me inspirava, eu gostava daquilo. Eu ajudei muitos pastores com isso. Mas isso não aconteceu, essa situação não aconteceu com eu trabalhando isso. Foi uma situação que eu vi, de um pastor que estava expulsando uma entidade, um demônio da vida de uma pessoa. Porém, ele era daqueles pastores que vocês já devem ter visto em algum lugar, que às vezes entrevistava, né, o inimigo, perguntando algumas coisas. Quem é você? O que você tem feito na vida da pessoa? E essa pessoa, a coisa de uma semana atrás, essa pessoa que estava possessa, um parente dela tinha falecido, um primo que estava envolvido com coisas erradas. E quando ela foi para a igreja, o inimigo acabou se manifestando no corpo dela, e o pastor falava assim para o inimigo, falando assim: o que você fez para acabar com a vida do primo dela? Porque ele veio aqui, ele tinha vindo na igreja uma semana anterior à morte dele, e tinham orado por ele, ele falou que ia ficar, mas acabou na situação indo para uma coisa errada na outra semana, e infelizmente ele veio a falecer. Ele se envolveu em um roubo e acabou sendo baleado por um policial. Mas daí o pastor perguntava para ele assim, pro diabo, pro inimigo, né? Como que você fez para poder pegar? Eu enganei ele. Eu sabia que ele ia voltar aqui. E se ele voltasse, eu não teria força para tirar ele novamente. Então, eu impedi que ele viesse aqui fazendo uma oferta. E ele aceitou. Ele aceitou o convite de um amigo, né? Falou: não, vamos lá, assim, vai ser um dinheiro fácil e tal. E ele foi. Foi que aconteceu isso, ele morreu. E o pastor continuou a perguntar, né, pro demônio que estava no corpo da prima dele, falando assim: mas e como é que foi a morte dele? Daquela voz bem macabra, né, falando: quando ele morreu ali, agonizou, eu mesmo fui buscar ele lá. Daí o diabo começava a rir e falava assim: o homem de branco virou de costa quando eu vim buscar ele. Aquilo me impactou de uma forma tão grande, irmãos. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu lembrei da cruz. Eu lembrei da cruz, quando Jesus perguntou
Pai, por que me abandonaste, né? Naquele momento tão aflito, quando Deus viu tanto pecado sobre Jesus, o sofrimento de Deus era tão grande pelaquela situação que ele decidiu, a gente sabe por isso e por outras coisas, ele deixou Jesus a só. E Jesus, quando viu o inimigo buscando aquela alma, que acabou indo sem a presença de Deus, Deus não aguentou ver aquela situação. E o diabo mesmo falou na boca da mulher que o homem de branco tinha virado de costa para poder não ver aquela alma se perder. O que eu quero despertar em vocês hoje, irmãos, é para vocês imaginarem o desespero de Deus por uma alma que está lá fora, por uma família que está destruída, por alguém que está recebendo um convite nesse momento. Vamos roubar ali, vamos fazer isso, vamos ali, vamos aqui. É difícil a gente pensar, Deus desesperado? Ele é Deus, Deus está desesperado. Deus nos ama tanto, Ele te ama tanto, que se tiver a possibilidade de Ele perder a sua alma para o nosso inimigo, Ele vai se desesperar. Mas você fala, mas que desespero é esse? Vamos tentar imaginar esse desespero. Quem aqui já estava atrasado por algo que se você perdesse, você ia ficar muito triste, ia perder um tempo. Exemplo, vou dar um exemplo. Você estuda por um concurso, estudou um ano pelo concurso. Para quem já prestou concurso, você sabe que se você não chegar no horário ali, antes, deu horário de iniciar, eles fechou o portão, ninguém mais entra, você perdeu um ano de estudo. E você está vindo para prestar o concurso, o trânsito, você desesperado, eu vou perder, eu estou desesperado, vai rápido. Esse é o desespero de Deus, mais ou menos, para a gente tentar, porque o tempo está passando, e as pessoas estão se perdendo. Às vezes, nós ficamos falando, não estou falando que isso é errado, tá, irmãos, mas falamos tanto assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, nossa, eu preciso tanto disso, eu quero. Eu falo isso porque eu sou assim, viu, irmãos? Não estou jogando pedra em ninguém aqui. Eu sou assim, eu peço muito. Muito até mesmo porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele pode dar. Eu sei que é facinho para Ele estralar o dedo, uma situação acontecer e aquela porta assim abrir na sua frente, assim que você fala, nossa, até mais do que eu esperava. Já aconteceu muito comigo. Já contei algumas vezes os testemunhos para o pastor aqui, para os irmãos. Já aconteceu muito comigo. Eu quero. Mas o que Deus quer? O que Deus quer? Coloca o 2, versículo 4, por gentileza. Oh, Gabriel. Timóteo 2, versículo 4. O que Deus quer, irmãos? Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. E como é que eles vão saber se nós não falarmos? Eu quero fazer um desafio. Quem aceita um desafio aí? Quem aceita um desafio, irmãos? Levanta a sua mão aí. O que Deus quer? Que todos os homens se salvem. Agora, quem quer aqui fazer a vontade de Deus? Uma coisa eu falo.
Se você decidir honrar a Deus, fazendo aquilo que Ele quer, você nunca mais vai precisar falar eu quero. Você nunca mais vai precisar falar eu quero. Se você viver uma vida em prol daquilo que Deus quer, daquilo que Ele deseja, você nunca mais vai precisar dobrar o seu joelho para falar assim, Senhor, eu quero. Antes mesmo de você abrir a boca, de você pensar assim, Ele está aqui, ó. Eu sou pai, nosso pastor é pai. Quando o nosso filho faz a nossa vontade, pastor, o senhor está de prova, com certeza já aconteceu isso. Ele faz aquilo que agrada a gente, eles nem precisam pedir para a gente o que eles querem, basta você ouvir um comentário. O João falar assim, nossa, queria trocar esse violão, pegar um violão mais novo. Se ele é um filho que te agrada, uma hora ou outra o senhor vai chegar com esse violão assim do nada. Não é? Nosso Deus é igual, irmãos. Nosso Deus é igual. Se você fizer de tudo para agradar o coração dele, fazer a vontade dele é que todos os homens se salvem. O desafio que eu quero fazer. Quem vai estar aqui no domingo? Amém? Eu desafio você a trazer mais um. Traga mais um, eu não sei quem é. Não sei se é o amigo do trabalho, da escola, não sei se é a tia, o tio, a mãe, o pai. Domingo, em nome de Jesus, essas cadeiras vão estar cheias. Amém? Faça a vontade do Pai e você nunca mais vai precisar falar eu quero, amém? Você nunca mais vai precisar falar eu quero. Eu sou assim com os meus filhos. Quando eles me agradam, fazem o que eu quero, a não ser que eu não tenha condições mesmo, mas o desejo no meu coração eu tenho. Eu falo, Senhor, quando puder, está aqui. Às vezes eles não pedem, mas você ouve. Você ouve, e se ele está te agradando, não, eu vou fazer. Você não vai precisar pedir mais. Você não vai precisar pedir mais, a não ser que você pedir para os outros, como Jó fez, orando pelos amigos e foi abençoado. Você vai pedir pelos outros, você nunca mais vai pedir nada para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno. Amém? Amém? Todo mundo aceitou o desafio? Quem vai trazer alguém no domingo aí, então? Levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pessoas não é nenhum desafio, irmãos. Não é nenhum desafio, desculpa. Eu vou ser um pouco duro. 17 pessoas é obrigação. É nossa obrigação. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque a palavra dele diz que onde ele está, há muitas moradas. Se ele voltar hoje, acredito que mais da metade vai ficar vazia. Devemos ser vendedores de morada no céu. Vocês estão me entendendo. Temos que ser vendedores de moradas no céu. Em outra situação, a Bíblia diz que quando uma alma se converte, se arrepende dos pecados, há festa no céu. Os anjos glorificam, adoram e... Além de vender moradas no céu, temos que ser promotores de eventos no céu. Fazer festas no céu. Talvez você tenha vindo aqui hoje falando, nossa, eu preciso de uma palavra hoje que vai mover a minha vida, que as portas vão se abrir,
e que eu vou pisar na cabeça do diabo e vou chutar ele, e tudo vai acontecer. Em nome de Jesus vai. Não estou dizendo que não vai, vai. Receba a sua bênção aí, aquela porta aberta que você está procurando, aquela resposta que você veio buscar, Deus está aí para fazer. Mas como eu disse, pare de pensar nas suas vontades. Coloque as vontades de Deus em primeiro lugar. E a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser transformada. Isso que eu coloquei aqui é 1% do que é a vontade de Deus. Só que todo o evangelho está baseado e focado nisso aqui, em salvar almas. Toda a vida de Cristo foi focada em transformar vidas, salvar almas. Não adianta nós ficarmos vindo aqui, irmãos, toda terça, quinta e domingo, e não sermos, como João disse, a fonte. Temos que ser a fonte. Temos que ser a fonte. Eu vejo pessoas sedentas, às vezes eu sento no almoço lá na cantina do aeroporto, lá na copa do aeroporto, e eu começo a ouvir algumas conversas. Aquilo vai me angustiando de uma forma que às vezes acaba até com o meu dia. Eu vejo quantas pessoas estão feridas emocionalmente, famílias totalmente destruídas, porque não tem uma palavra. Mas você fala, mas irmão Gilson, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei nada assim, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu falo para você, a hora que você decidir abrir a sua boca, Deus vai colocar a palavra. A hora que você decidir chegar num colega assim, que tá, nossa, você vê um colega triste chorando, você vai chegar, o que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso, e meu marido, e meu filho, e minha mãe, e meu pai. Você vai falar, calma, eu tenho um remédio para você, eu tenho uma solução para você. Você aceita um convite? Você gostaria de me acompanhar numa reunião hoje? O dono do mundo vai estar lá palestrando. Você fala para ela, eu tenho certeza que ele pode transformar essa situação. Amém, queridos? Se coloca em pé em nome de Jesus. Grande é o nome do Senhor. Para que vocês possam gravar essa mensagem, irmãos, coloca na sua cabeça e não tire isso também do seu coração. Toda vez que você vê uma pessoa, que nós somos muito aptos em julgar isso, você olhar uma pessoa e falar assim, nossa, isso daí não tem jeito não. Ixi, misericórdia, isso daí não tem jeito, só Deus. Você fala, quem já falou isso aí? Eu já falei. Olhar para uma pessoa e julgar ela assim e falar, misericórdia, isso daí não tem jeito. Me perdoa, Senhor, por isso. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Me perdoa, Senhor. Toda vez que você vê uma pessoa assim necessitada, você vai lembrar de mim falando isso. Você vai lembrar de nosso irmão Gilson falou que Deus está desesperado. Deus está agoniado. Ele fica mais desesperado ainda quando você que tem a fonte de água viva dentro de você olha para alguém que precisa dessa água e você fala assim, não tem jeito. Daí que ele fica mais desesperado. É a mesma coisa que você vê alguém se afogando lá no mar. Daí você pula na água, chega lá, você vai lembrar assim, nossa, eu lembrei que eu também não sei nadar. Você vai afundar junto.
É bem parecido. Imagine o desespero. Eu quero que você coloque no seu coração. Imagine o desespero de Deus. Porque Ele quer salvar o seu pai, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, seus primos. Você é a fonte de água viva ali. E a torneira está fechada. Abra essa torneira hoje, amém? Abra essa torneira e deixa. Não tenho nada que falar. Jesus salva, cura e liberta. Você já falou tudo. Resumiu o nosso Redentor em 3 palavras. Salva, cura e liberta. Amém? O desafio está lançado. Mais um. No mínimo. Quem trazer mais vai ganhar um prêmio dele. Porque você está fazendo a vontade. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Bendizemos o teu nome, Pai. Pai, não queremos mais dobrar os nossos joelhos, Pai, e dizer eu quero, eu preciso. Se o Senhor não me dá isso, eu não vou fazer isso ou aquilo. Mas não, Senhor, queremos fazer a tua vontade. Queremos fazer aquilo, Pai querido, que mais te agrada, Pai. Que a salvação de uma alma é uma salvação de uma pessoa que está destruída no pecado, Deus. Queremos, Senhor amado, ser fontes de água viva, como seu servo foi usado na terça-feira, Pai. Pai, queremos que o Senhor cumpra os propósitos do Senhor em nossa vida, para que as pessoas que passarem por nossas vidas sejam transformadas. As pessoas que passarem pela nossa vida nunca mais vão se recuperar daquilo que elas viverem através de nossa vida. Porque cremos que o seu Espírito Santo está em nós, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Não deixe, Pai querido, que sejamos servos, Pai, filhos medíocres, Senhor. Que só viemos aqui, Pai querido, por status. Só viemos aqui para passar um tempo, por um entretenimento. Não. Pai, queremos ser galhos e ramos frutíferos. Queremos gerar frutos. Queremos ter filhos espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, Deus. Pai querido, coloca a palavra em nossa boca, aquilo que não sabemos, aquilo que a vergonha, tira a vergonha, Pai. Que possamos falar do seu nome, Pai querido, de uma forma tão natural como nós andamos, como nós falamos, ouvimos. Quando alguém falar um problema, a gente já quer falar do seu nome, porque só o Senhor pode resolver tudo. Sabemos, Pai, que se fazermos a sua vontade, Pai, não precisaremos fazer mais nada. Não precisamos pedir eu quero, eu preciso, porque o Senhor está vendo tudo. A tua palavra diz: buscai primeiro o teu reino e a tua vontade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não diz que as demais coisas temos que pedir, diz que elas serão acrescentadas. Em nome de Jesus nós cremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com a tua igreja, falou comigo. Ó Senhor, louvado é o seu nome. Aleluias.